Olá, meu amigo concurseiro, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Professor Gilmar hoje para falar um pouco sobre um assunto bem interessante aqui no nosso Código Disciplinar, para você aí que está estudando ou pretende iniciar sua preparação para o próximo concurso da Polícia Militar do Ceará. Então se liga aqui nessa dica, Lei 13.407 de 2003. E aí, meu amigo, tudo tranquilo, tudo bem? Você que está estudando para o próximo concurso da PM, se liga nessa dica, artigo 74 da Lei 13.407 de 2003, que dispõe sobre o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O assunto é extinção da punibilidade. O artigo 74, ele traz algumas informações bem interessantes. Ele diz que extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar, primeiro, pela passagem do transgressor da reserva para a reforma ou morte deste, e por fim, extingue-se a punibilidade pela prescrição. Então vamos primeiro entender aqui o que o artigo ele está querendo dizer para nós. Extingue-se a punibilidade. Ou seja, o militar teoricamente cometeu uma transgressão, no entanto, em razão de um fato, de uma situação que ocorreu, o Estado ele não tem mais como responsabilizá-lo. O Estado não tem mais e nem pode punir esse militar. Então, a primeira situação em que isso pode ocorrer é com a passagem do militar da reserva para a reforma da corporação. A gente lembra que o militar, enquanto ele está na ativa ou na situação de reserva remunerada, ele está sujeito aqui às regras do Código Disciplinar. No momento que ele é transferido para a situação de reforma, ainda que ele tenha cometido uma transgressão disciplinar, ele não poderá mais ser responsabilizado porque o reformado ele não está sujeito ao Código. E aí vale a gente lembrar o que dispõe o artigo de número 188 aqui do Estatuto, lá do Estatuto na realidade. A Lei 13.729 de 2006 diz que o militar ele será transferido de forma ex officio para a reforma pela idade, por exemplo, né? Existem outras situações que podem levar o militar para a reforma, mas pela idade ele vai aos 65 anos, pelo menos hoje, estamos em dezembro de 2019, até este presente momento, hoje, essa é a regra prevista lá no Estatuto. Então, enquanto o militar está na reserva, se ele cometer a transgressão, ele poderá sim ser responsabilizado. A partir do momento que ele passa da reserva para a reforma, isso ocorre quando ele completa 65 anos, esse militar ele não pode mais ser punido, não pode mais ser responsabilizado, porque ocorreu ali o que o artigo 74 chama de extinção da punibilidade pela passagem do militar da reserva para a reforma. É a primeira situação prevista no artigo 74. A segunda é em razão da morte do militar. O militar cometeu alguma transgressão, no entanto, por algum motivo, ele veio a óbito, ele faleceu, o militar morreu. Obviamente, não há mais como o Estado responsabilizar ou punir esse militar. Fazendo ainda uma relação, uma ligação com o Estatuto mais uma vez, o artigo de número 203, lá do Estatuto dos Militares, diz que o falecimento ele acaba gerando aí o desligamento ou a exclusão desse militar, lógico, aí do serviço ativo da corporação. Se ele veio a óbito, se ele faleceu, obviamente não pode mais o Estado querer responsabilizar e nem tem como mais responsabilizar esse militar. Então, extingue-se a punibilidade da transgressão. Primeiro, pela passagem do militar da reserva para a reforma. Segundo, pela morte aí do militar. A terceira e última situação que pode extinguir a punibilidade do militar é em razão da prescrição. A prescrição está prevista no artigo 74, inciso 2 e no parágrafo 1º aí do Código Disciplinar. A prescrição
é a perda do direito de agir do Estado em matéria disciplinar. Como é que funciona, pelo menos em tese? O militar cometeu a transgressão, passou-se um certo tempo, um lapso temporal, um lapso de tempo, o Estado não apurou. Após completar este tempo, este prazo, o Estado vai querer apurar para responsabilizar o militar. Isso não pode mais ocorrer, porque se chegar a prescrever a transgressão disciplinar, o militar ele não poderá mais ser responsabilizado. Então, ocorre ali a extinção da punibilidade pela prescrição. Professor, em quanto tempo prescreverá uma transgressão disciplinar? É necessário a gente lembrar o que dispõe o parágrafo 1º, bem como o parágrafo 2º do artigo 74. O início da contagem do tempo da prescrição é da data em que a transgressão ela foi praticada. Então, inicia-se a contagem do tempo e vai interromper aí no momento em que foi instaurado algum procedimento, algum processo, alguma sindicância para apurar o fato. O detalhe é que se a transgressão praticada pelo militar couber uma advertência ou uma repreensão, essa transgressão ela prescreverá no prazo de 2 anos. Se a punição a ser aplicada for uma permanência, a prescrição ocorrerá em 3 anos. Se a punição for uma custódia, a prescrição ocorrerá em 4 anos. Se a punição for uma proibição do uso do uniforme e do porte de arma, uma reforma administrativa disciplinar, uma expulsão ou uma demissão, a prescrição ocorrerá em um lapso maior, ocorrerá em 5 anos, a contar da data em que a transgressão ela foi praticada. Vale salientar que a transgressão caracterizada também como crime previsto no Código Penal ou no Código Penal Militar prescreverá de acordo com a prescrição do crime. Ou seja, se o militar cometeu uma transgressão e essa transgressão for tipificada como criminosa lá no Código Penal ou no Código Penal Militar, o prazo para prescrição não será nenhum desses previstos aqui no Código, e sim o prazo previsto no Código Penal ou mesmo no Código Penal Militar. Beleza? Show de bola? Então extingue-se a punibilidade do militar pela passagem dele para da reserva para a reforma, pela morte do militar ou pela prescrição. Beleza? Show de bola? Gostou aí da dica? Se você gostou dessa dica, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com alguém que também estuda para o próximo concurso da Polícia Militar. Não esqueça também de inscrever-se no canal aqui GP Concursos, o canal do professor Gilmar, e também de ativar aí as notificações para que você possa acompanhar todos os vídeos durante a semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo.